Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Parto em Foco e hoje vamos falar sobre o Portal do Nascimento, uma visão antroposófica da concepção, gestação e parto. Para isso eu convidei a obstetra paulista Kátia Chuba, que é especialista em medicina antroposófica. Para quem não sabe, a antroposofia propõe um olhar ampliado sobre essa experiência humana, levando em considerações os aspectos físicos, emocionais e espirituais. Então será um encontro muito especial, uma viagem sobre esse portal tão importante para a nossa espécie, que é o portal do nascimento. Eu digo há alguns anos que o Instituto tem uma conexão muito grande, né, com a medicina baseada em evidência, com a ciência, com a cientificação do nascimento, mas esse evento é um evento milenar, é um evento que acontece muito antes da ciência existir, da tecnologia existir. Então, espera um pouquinho, eu acho que a ciência, por si só, não consegue explicar toda essa grandiosidade, né, que é a concepção de uma vida, a gestação e o nascimento de um novo ser, né? Então, eu Sim, acho que esse papo aqui vai trazer um pouco dessa luz, não é isso? com certeza, com Que certeza. bom. E até porque, Emerson, assim, a antroposofia, ela também é uma ciência, né? A ciência antroposófica é uma ciência espiritual que foi toda idealizada, construída e escrita por um filósofo austríaco no início do século passado, chamado Rudolf Steiner. E das bases, a antroposofia, ela é uma ciência grandiosa, que tem muitos elementos, muitas searas, e a partir desse grande campo do conhecimento humano, da ciência espiritual chamada antroposofia, se lançam muitos braços em vários campos do conhecimento humano. Então, da antroposofia vem uma linha pedagógica, que é a pedagogia Waldorf, vem a medicina antroposófica, vem a agricultura biodinâmica, vem a economia viva, a economia associativa, vem a pedagogia social, a pedagogia curativa, enfim, tem a arquitetura, tem uma linha arquitetônica que ela é derivada da antroposofia também. Então, isso permeia muitos campos do conhecimento humano. É muito legal, assim, poder se aprofundar nisso, né? Mas você falou rapidamente, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, em relação à medicina antroposófica, né? Que ela é complementar à medicina e o cuidado clássico, né? Fala um pouquinho sobre isso para que as pessoas entendam. Não é uma coisa nem outra, as coisas andam juntas, né? Sim, sim, Então, sim. Então, acho que a gente precisa desmistificar, Emerson, porque às vezes as pessoas procuram a medicina antroposófica como uma medicina alternativa, e ela não é alternativa. Ela é ampliada, integrativa e complementar. Então, até voltando um pouquinho para trás, na verdade, assim, o pré-requisito para você se tornar um médico antroposófico, para você poder, inclusive, fazer a formação em medicina antroposófica, é você ser um médico formado pela via tradicional com bases muito sólidas. Você precisa conhecer muito bem da ciência tradicional para conseguir se atrever a dar outros passos, porque são passos muito fortes, assim, inclusive na sua dinâmica interior, né? Inclusive, a medicina antroposófica ela já entrou no rol das especialidades da medicina integrativa, e eu sempre digo, ela amplia, ela não substitui, ela não é alternativa. Às vezes, inclusive, existe até a necessidade de, numa consulta antroposófica, o paciente sair com uma prescrição de uma medicação alopática e também de uma medicação antroposófica, dependendo do que seja a situação, né? A gente na medicina tradicional fica muito preso e muito atento ao corpo físico, ao corpo orgânico, olhando assim um pouco a parte emocional, mas pela explicação da psique, psiquiatria e olhando neurotransmissores nessa dinâmica emocional,
o aspecto hormonal, né, químico, também nas vertentes emocionais. E aí, o que a medicina antroposófica, aliás, o que a antroposofia traz a mais para a gente nisso, é que a gente amplia o olhar. Então, sem deixar de olhar para o corpo físico, né, que é esse que se apresenta tão evidentemente, mas a gente aprende a olhar também os outros corpos sutis que acompanham o corpo físico, que são o corpo da nossa vitalidade, que a gente chama de corpo etérico, o corpo das nossas emoções, que a gente chama de corpo astral, e a nossa individualidade, o eu, que é a seara espiritual que habita esse arcabouço de corpos sutis. Então, não só por essa via simplificada que eu estou explicando para vocês, mas a gente vê muito que todo o processo de saúde, doença, sintomas, as questões que se apresentam, elas vêm das relações mais ou menos harmoniosas entre esses 4 corpos sutis. E a nossa busca, tanto do ponto de vista medicamentoso, antroposófico, tanto numa conversa onde a gente percebe algumas nuances onde a gente pode conversar. Às vezes a consulta antroposófica é uma terapia, não é uma consulta. E também através das outras terapias que a medicina antroposófica pode oferecer, o objetivo é equilibrar essa relação entre esses corpos, entre os 3 grandes sistemas também. O temperamento também da pessoa é algo que a gente avalia e também tenta equilibrar, e aí, através de todas essas relações, é esse processo de saúde, a salutogênese, que vem de dentro, não de fora. Então, o objetivo de tudo isso é fortalecer os processos de cura que são fomentados pela força individual, não só através de um comprimido alopático que você dá para aquela pessoa e sana a dor de cabeça ou o sintoma que ela vem apresentar, porque isso é uma cura que vem de fora para dentro. Então, Cade, nós podemos falar então que o portal do nascimento, né? Então, o portal do nascimento não é o dia do parto, né? O portal do nascimento é gestação, é a concepção, a gestação e o parto. Podemos falar dessa forma, assim? É isso? O que seria o portal do nascimento, então? É um grande portal. Se eu pudesse, talvez, resumidamente, contar uma história para você, daquilo, resumidamente, o que Rudolf Steiner nos trouxe a respeito desse portal do nascimento, né, Emerson? É muito bonito tudo isso. E, na verdade, tudo começa lá atrás. Todos os seres espirituais que estão aguardando para virem para o plano físico, eles já fizeram seus encontros, as suas escolhas, né? Então, Rudolf Steiner ele dizia que cada um de nós, no nosso processo encarnatório, a gente vai passando por todas as esferas planetárias, dos planetas suprassolares aos infrasolares, e quando para na esfera solar, ali é o momento dos encontros e dos acordos. E é nessa esfera, no nosso processo encarnatório, que a gente diz um sim para os filhos que a gente vai ter. Obviamente que a gente não lembra de nada disso quando nasce, né? As coisas vão acontecendo na vida. Mas cada um de nós tem uma bagagem, e uma bagagem espiritual, que a gente chama de karma, e a partir daí a gente também precisa fazer escolhas, inclusive de quem é a família que a gente precisa chegar para cumprir a nossa missão e para que a família cumpra a dela também. Qual é a região geográfica que eu preciso nascer? Qual é o contexto social? Qual é a época histórica que eu preciso nascer para que eu consiga cumprir a minha missão, né? Esse dar e receber, porque o processo karmático ele não é uma via de mão única, né? Ela é de mão dupla. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas então quer dizer que os bebês escolhem os pais? Sim, no conhecimento antroposófico, a gente acredita muito nisso.
né? Que nesses acordos na esfera solar já foi feita essa escolha, e essa escolha ela acontece porque a gente tem um propósito de vida, uma missão que vai se aprimorando em cada ciclo encarnatório. Então, esse bebezinho, que não é um bebezinho, mas ele é um ser espiritual, enquanto ele ainda não chegou no útero dessa mãe, ele localiza quem são essas pessoas e ele vai fazer, o Rudolf Steiner dizia isso, ele vai fazer de um tudo para juntar essa mãe e esse pai, nem que seja por uma noite, só para garantir a vinda dele. E aí, não importa muito o que vai acontecer depois, porque também a gente sabe que tem casais que não permanecem juntos, né? A vida tem um aperta e afrouxa interminável, né? E aí, esse bebezinho, quando ele decidiu vir, quando é o momento, isso também é uma decisão que tem a ver com a missão dele, qual é o momento que ele precisa vir, ele costuma fazer alguns contatos com esses pais, né? E tem muitas mulheres, você já deve ter tido essa experiência, que dizem sonhar, ou sentir a proximidade de uma criança por perto. Olha, antes de eu engravidar, eu sentia que tinha uma criança rondando. Nossa, quantas vezes eu já não ouvi isso? Eu sonhei, eu vi o rostinho, eu sabia que era uma menina e ela vai chamar tal coisa. Bom, mas não estou grávida ainda, mas eu sei que vai vir. Então, uma grande parte das mulheres, se elas estiverem atentas e abertas, elas também recebem essa anunciação. E aí, a partir do momento que esse ser realmente é concebido, né, ele também vai começar essa viagem encarnatória. É nesse momento que o serzinho vai ter que passar por todas essas esferas planetárias, fazer também os acordos dele na esfera solar. E aí, essas 40 semanas, mais ou menos, né, que dura o processo gestacional, Rudolf Steiner dizia que o ser espiritual que vai encarnar, ele fica na última esfera infrasolar, que é a esfera lunar. Então é por isso que a gente fala, mas a gestação são 10 meses lunares e a influência da Lua sobre o ciclo gestacional, e é na esfera lunar que esse serzinho espiritual, ele fica aguardando a prontidão desse corpo físico que está sendo gerado no útero materno para ele poder chegar. Então, durante todo o processo de gestação, é gestado no organismo materno o corpo físico, etérico, e esse euzinho, né, esse anímico espiritual, ele tá com um pezinho dentro desse útero materno, mas ele tá com uma grande parte dele ali na esfera lunar, aguardando o grande dia. E nessa esfera lunar, Emerson, esse ser espiritual que vai encarnar, ele tem a oportunidade, inclusive, de ter um vislumbre em forma de cenas do que vai ser a vida dele aqui na Terra. Rudolf Steiner, ele escreveu isso e afirmou isso nas obras dele. E aí tem uma coisa interessante que ele diz, é que nessa esfera lunar, às vezes, dependendo do que esse ser espiritual vislumbra na vida terrena, às vezes ele não tem coragem de vir, ou ele sente muito medo. E isso pode, inclusive, explicar algumas perdas gestacionais que não tem nenhuma grande explicação. Às vezes, aqueles pós-datismos intermináveis que a gente não entende, mas por que a gente está tentando induzir, assim, aonde a gente tem respaldo na ciência tradicional, a gente já está chegando ali naquele limite e o bebê não está querendo vir, né? Mas isso foi só um pequeno parênteses que eu quis falar. E até que chega o grande dia do parto, né? Do trabalho de parto, em que realmente a criança, imbuída dessa coragem e essa vontade, ela desencadeia o trabalho de parto. Então, assim, primordialmente, antes da cascata hormonal, que a gente sabe tão bem,
de onde vem o desencadeamento do trabalho de parto, existe primordialmente essa vontade vital de um ser espiritual que falou: agora é a hora, eu estou encorajado, eu estou vencendo o meu medo e eu vou. E aí, esse eu vou é uma grande aventura. Imaginem só que esse ser espiritual que ficou lá nas esferas planetárias, depois na esfera lunar, ele é uma pequena porção de uma substância espiritual cósmica que é muito ampla. Mas que esse serzinho espiritual, essa porção que vai ser esse ser humano que está sendo gestado no útero materno, precisa passar por um grande processo de condensação para poder caber num corpinho de 3,5 kg. E aí eu vou dizer para você, Emerson, que é um grande sofrimento para a criança o processo do nascimento. Ao passo que a mulher sente as dores físicas através do trabalho de parto, o bebezinho ele tem as dores anímico-espirituais por esse processo de condensação para poder se apropriar desse pequeno corpinho, quer dizer, um ser espiritual pleno, gigantesco, que precisa se condensar para ocupar esse pequeno corpinho. Então, isso é uma dor para a criança, é um sofrimento. Então, a gente também dá oportunidade para esse ser viver esse processo tranquilamente, num ambiente calmo, respeitoso, gentil, protegido, a gente oferecer esse tempo também para ele chegar, se apropriar desse corpo. Isso não é instantâneo, o bebê precisa de um tempo para isso. Então, do ponto de vista da criança, essa é a grande importância pelo qual é tão importante o bebê passar pelo processo do trabalho de parto. E durante esse processo do trabalho de parto, além desse sofrimento, entre aspas, pela condensação e apropriação desse corpinho físico, existem outros processos que também trazem dor à criança, né? Então, assim, quando a bolsa rompe, por exemplo, a criança que vive dentro do útero sem experienciar a força da gravidade, momentaneamente ela sente o peso do corpo depois que a bolsa rompe. Quando ela nasce, ela também vai perder envoltórios, né? Envoltórios de proteção, que ela viveu uma gestação inteira fisicamente protegida. Isso não é uma experiência agradável para a criança. A variação de temperatura também que acontece depois do nascimento. O processo da respiração. É no processo da respiração quando, nesse espaço de alma, a primeira rajada de ar entra nesse corpinho do bebê, é que a gente acredita que, de fato, o ser anímico espiritual encarna nesse corpo físico, acaba de encarnar. E o bebê chora não porque ele está feliz da vida que nasceu. Expandir o pulmão e dar a primeira inspiração dói. Essa expansão dos alvéolos pulmonares, ela não é uma experiência agradável. Então, esse momento do nascimento, ele é uma mudança de ambiente e de envoltórios protetores que é bastante brusca para o bebê. Então, essa também é outro aspecto importante pelo qual a gente cuidar muito dessa atmosfera, desse ambiente, para propiciar a recepção mais gentil, mais acolhedora possível, é tão importante. Toda essa viagem que você descreveu, né, Kátia, ela reforça muito tudo que a gente tem defendido hoje em dia, né? Assim, o Brasil é um país vice-campeão mundial de cesarianas, é um país onde o parto normal é quase sempre mal vivido, sofrido, violento, desrespeitoso, né? Em que condições estamos gerando, né, o futuro da nossa sociedade, né? Como estamos recebendo os bebês no nosso país, entende? Então, assim, tudo isso que você disse só faz a gente ter um olhar de mais respeito, de mais delicadeza, de mais cuidado, de mais atenção, de mais respeito com toda essa viagem que é
vivida da concepção, gestação e até o nascimento, né? Assim, muito lindo tudo isso que você disse e reforça muito tudo que a gente pensa aqui, né? E muito que a ciência tem, como você disse, né? Tem apontado nessa direção, assim. Não é só uma atitude um pouco mais educada e gentil com o bebê, não, é um entendimento mais profundo de tudo isso, né? Como é importante a gente ter empatia e cuidado com esses pequenos corajosos que estão vindo, né? Assim, muito lindo tudo isso. Dicas, então, para uma vivência saudável sobre todo esse olhar da antroposofia para o portal do nascimento. Então, 2, 3 dicas para viver bem esse portal, para passar bem por esse portal. Por esse portal. Então, eu costumo dizer o seguinte, Emerson. A primeira dica é aprimorar os canais para perceber o seu próprio sentido vital. O que quer dizer isso? O sentido vital, ele é aquele em que o bebezinho, os bebês, eles têm um sentido vital que é absolutamente super bem desenvolvido, porque o bebê, quando ele tem fome, ele vai reclamar, porque ele quer comer. Quando ele tem sono, ele também vai reclamar porque ele precisa dormir. Quando ele está com a fralda suja, ele vai reclamar também. Nós reclamamos muito pouco, Emerson. A gente se adapta aos desconfortos. E a grávida, ela precisa aguçar essa percepção do sentido vital. Então, perceber o seu apetite, a sua fome, não deixar de comer porque você está numa reunião importante e não pode parar para comer, não deixar de ir ao banheiro porque, nossa, agora não vai dar, peraí, meia hora, vai, porque isso tem consequências. Não deixar de descansar quando ela percebe que o corpo está pedindo. Então, é aprimorar esse sentido de ouvir o que o corpo está pedindo para você, porque a gente na nossa cultura contemporânea atropela muito esse sentido vital. A gente tem ali muitas coisas para entregar, então às vezes independente da fome, do sono, do cansaço, a gente cumpre o que prometeu fazer, né? E as grávidas, elas não podem se comportar dessa maneira, elas têm que ouvir o que o corpo está pedindo. Uma outra dica é a aceitação dos processos, né? Então, a aceitação da estética gestacional, então o corpo vai mudar, a barriga, o quadril, os seios, aceitar que eu tô mais pesada, aceitar que eu vou precisar dormir mais cedo, aceitar, porque às vezes eu percebo que tem mulheres que às vezes lutam contra determinadas sensações e as mudanças que a gestação traz. É muito ruim sair da zona de conforto e a gestação ela traz essa vivência do limiar, né? Então, esse olhar de aceitação. Claro, a terceira dica é escolher bem a equipe que vai acompanhar, independente de ser antroposófica ou não. Eu acho que as pessoas têm as buscas, então precisam se informar e precisam se conectar àquilo que diz respeito ao que ela está sentindo, né? Então, isso é uma dica importante. E eu acho que você tinha me pedido algumas dicas de filme, livro, alguma coisa Isso. assim, né? Então, assim, ó, não existe nenhum filme específico antroposófico, mas tem um documentário que eu amo e eu sou suspeita para dizer porque eu participo dele, que chama O Começo da Vida. Ele é um documentário e depois ele tem episódios também no Netflix e tudo. E ele lança um olhar multidisciplinar de profissionais do mundo inteiro sobre o portal do nascimento e os primeiros 3 anos de vida da criança. Então, não ficamos focados só no parto. O parto ele é um processo, independente da via de parto que tenha que acontecer, claro que a gente aí já seria assunto para outra live, né? Mas pensando nessas cesáreas que às vezes precisam ser feitas como com uma indicação clara, transparente e precisa, tá tudo certo. Então é vivenciar a grandiosidade do nascimento como algo que perpassa qual é a via de parto,
né? Então, desde que tenha sido tudo muito transparente, tudo muito claro, que se veja o empenho dos profissionais que estão em volta, mas que pode ser que não saia aquele desfecho que foi o planejado. Mas independente de tudo isso, é olhar para esse portal de forma ampliada. E o Começo da Vida, eu acho que ele traz muito isso. E de livros, eu não estou com ele aqui, porque ele ficou na clínica, mas tem um livro que é um livro de autores ligados à antroposofia, ele chama O Caminho para a Vida. Ele é um livro de capa amarela que tem uns copos de leite, sabe aquela flor? Copo de leite, 2 copos de leite na capa, e chama O Caminho para a Vida. O autor, um deles é o Rüdiger Dahlke, são autores alemães, e é um livro muito interessante que passa por esse processo da gestação e parto com esse olhar ampliado. Tem um outro livro que também não tem relação com a antroposofia, mas que eu acho brilhante, que você deve conhecer, o Origens Mágicas e Vidas Encantadas, do Deepak Chopra, que eu acho incrível esse livro também. E tem outras literaturas, mas elas são muito específicas da antroposofia. Então, por exemplo, tem esse aqui, ó, que eu gosto muito, que chama O Nascimento da Individualidade. Esse livro só existe em sebo, mas ele é um livro bem profundo. Para quem ainda não tem assim as bases da antroposofia, pode ser um livro um pouco mais difícil. Assim como esse aqui, que chama Inatalidade. E ele trata do que acontece com esses seres espirituais que ficam aguardando o momento de vir para a Terra. É muito lindo. Quanto mais eu me aprofundo, trabalho, estudo, vivo, cuido de mulheres nessa fase da vida, quanto mais nascimentos eu vejo e assisto, fica muito claro que não dá para entender tudo só com o olhar da ciência. Não. Fica muito pouco. Falta alguma coisa, né? Então, eu achei muito lindo esse olhar ampliado que a antroposofia traz, né? Sobre os aspectos físicos, os aspectos emocionais, os aspectos espirituais, né? Eu acho que foi um grande aprendizado para mim e para todo mundo que passou aqui. Espero que tenha contribuído aí nessa consciência de um nascimento mais respeitoso, de uma gestação mais respeitosa, de um nascimento mais acolhedor, né? O Brasil precisa disso e aqui é mais um olhar que reforça que a gente está num momento de transformação, que o Brasil precisa de mudar nas próximas décadas e a gente acredita que está mudando, né? Porque o nascimento é algo muito, muito especial para a nossa espécie, né? E nascer bem, nascer saudável, nascer com respeito, nascer com segurança, nascer com empatia, nascer no seu tempo é super importante.